Olá, sejam todos muito bem-vindos. Agora a leitura para a Virgem, dos dias 26 ao dia 3 de outubro. E uma leitura, uma energia de como vai ser o mês de outubro para vocês. Vamos lá, virginianos, o que vai acontecer? O que vai estar acontecendo com vocês? Como vocês vão estar essa semana? Energia para virginianos. Tem muita energia de recomeço para esse mês, de vários signos. É como se todo mundo tivesse buscando o recomeço, corrigir erros do passado, mudar de atitudes. Esse mês de outubro ele deve estar muito vinculado a isso. Bom, até tem as eleições por conta disso, né? Significa isso, né? Um novo início, uma nova possibilidade, um novo começo, toda a sincronia, né? De um novo início, de um novo começo. Não estou falando de política, estou falando do significado, assim como o aniversário, né? São datas que marcam aí um recomeço, uma intenção de um recomeço, assim como o dia 31, né, de todo ano. Bom, o que está colocando aqui? Está pondo vocês muito querendo fechar um ciclo, tá? Eliminar questões que tenham a ver aí, que tenham te marcado de alguma forma, eliminar erros, eliminar uma postura, eliminar coisas, atitudes que você teve de errado, tá? Tá colocando muito forte um sentimento de que eu mereço coisas melhores, eu posso coisas melhores. Tem muito um sentido de esse tempo, essa possibilidade que a gente está falando, de erros e mudanças que vocês estão querendo, mesmo não estando dado certo do jeito como vocês queriam, essa fase ela foi muito importante para um crescimento. Por que eu estou falando? Porque mostra muito uma melhora na autoestima, uma certeza de que eu posso mais, de que não só eu mereço, mas uma garantia de que eu posso mais. Então teve um amadurecimento, teve um crescimento dentro do virginiano. Está colocando como se muitas questões, talvez erros até bem comuns, né? Autossabotagem, questões emocionais, que podem ter te abalado, podem ter te feito até fazer escolhas que não foram tão boas, estão sendo superadas. Não coloca que já foram totalmente superadas, mas coloca muito como estão sendo superadas. Então, mesmo as pessoas que não estão fazendo algum tipo de terapia, a sua vivência, a sua vida, tudo que vocês têm feito até então, dia após dia, pode ser porque vocês estejam conseguindo coisas ou tenham conseguido vencer obstáculos, tá te deixando mais forte, tá te deixando mais seguro de vocês mesmos e seguro de que situações podem sim ser melhoradas, você pode sim coisas muito melhores e você merece uma situação de muita melhora, de muita conquista, de muito crescimento. Aqui me fala de pessoas que devem ter ou estar num relacionamento bastante ruim, bastante acomodado, uma relação que está sendo ruim para ambas as partes. Aqui está colocando muito um reconhecimento, deve ter tido conversas sobre isso recentemente. Aqui está colocando e falando, pensando bem, isso aqui já está mostrando há um tempo, né, para o virginiano, como se vamos ver o que a gente pode fazer, porque do jeito que está não dá, vamos tentar mudar, vamos tentar mudar coisas que não estão boas, vamos tentar sair de uma zona de acomodação
ou sua, ou do relacionamento, ou da pessoa com quem você está, para transformar isso em algo melhor ou algo que possa ser realmente considerado. Aqui está colocando muito a carta de transformação para vocês, tá? Colocando como, assumindo um papel de que a transformação ela tem que vir de um diálogo, de uma conversa, mas tem que ser pensada, tem que ser avaliada, tem que ser analisada da melhor forma possível. Tá? Em alguns casos, essa separação ela já pode ter sido feita, e tem algumas pessoas aqui que estão pensando no depois, como se agora o que a gente vai fazer, como que isso vai ser dado, né? Possivelmente questão de filhos, possivelmente questão de como que vai ficar essa parceria, essa amizade, essa relação, né, no futuro, envolvendo filhos, envolvendo família, envolvendo talvez uma empresa. E aqui está colocando também que isso pode ser para questões de empresas também, porque mostra muito vínculo de pessoas para a construção de algo. Essa construção, ela tanto pode ser a ver com família, né, um casamento, filhos, como pode ser também uma empresa, uma parceria, uma amizade, uma coisa sólida, tá? Algo que foi construído e que estava precisando ser desconstruído, modificado, transformado, porque não estava dando certo, tá? Então, se for no que respeito à empresa, a mesma coisa. É como se Virginiano estivesse vendo erros que estavam sendo cometidos, né, assumindo uma responsabilidade, que erro também pode ter sido seu em algum momento. Eu não vejo você só jogando culpa nos outros, eu vejo você reconhecendo a culpa, a parcela de cada um na sua culpa. E vejo Virginiano querendo sair dessa transição, querendo pôr uma pedra em cima de situações para vocês poderem estar vivendo uma história melhor. Aqui fala sobre, como a gente falou, tem muita carta de transformação, como se essa transformação ela fosse acontecer com o tempo, ou seja, pode não ser uma coisa de imediata, vai ser assim, assim, assado, e amanhã já começa assim. Não. Por quê? Porque são coisas sérias, ou como eu te falei, são coisas sérias, são empresas, são famílias, são situações que não dá para ser definido de um minuto para o outro, né? Eu decidi que eu não vou no shopping, eu vou no parque. Não, não é assim, envolve uma vida, envolve uma história. Então, e aqui está colocando esse sentido, né, da mudança, como a mudança vai ser feita, e um preparo, um estudo, uma linha de pensamento, colocando realmente como tudo isso pode ser trabalhado, tá? Tem transformações para vocês de uma forma bastante consciente. Parece que esse mês de outubro é um mês onde vocês vão estar conversando e parece que as palavras vão estar vindo de uma forma muito fácil para vocês, tá? De conversa, de diálogo, de acerto, do que vai ter que ser feito. Vejo você falando com pessoas que podem até ter algum tipo de medo ou algum tipo de bloqueio. Isso que pode ser filho, ou pode ser uma pessoa que realmente ela é mais, sei lá, insegura, vulnerável, tá? No caso, eu tô vendo um casal onde é como se uma das partes, né, que está colocando um homem, como se esse homem ele tivesse uma atitude muito infantilizada, tá? Tá longe de ser o que a companheira, a esposa tá buscando. Então é muito como se essa conversa é muito um acerto, tá? De vocês estarem conversando sobre o que você não está gostando da atitude dessa pessoa, sabe, os erros que essa pessoa está cometendo e o porquê que essa pessoa está cometendo erro. De repente, essa pessoa aqui, ela até realmente precisa de uma terapia, porque eu vejo alguém que tem muito medo de estar enfrentando os problemas, enfrentando, como se ela pusesse sempre, essa pessoa, ela pusesse sempre alguma coisa em cima, sabe, um problema, eu não consigo resolver isso por causa daquilo, o ano que vem eu vejo isso, o ano que vem, sabe, e o ano que vem nunca chega, porque essa pessoa, ela não, parece que ela tem medo de tocar, porque sabe, né, toda terapia até dói, né, porque a gente é obrigado a olhar o problema de frente, né, a gente é obrigado a falar sobre o problema e até reviver, né, situações do problema que te abalam, que te deixam triste e tal, mas é a única forma de você conseguir superar de verdade, né, tirar debaixo do tapete, debaixo da pedra essa situação, e realmente tapete e realmente começar a lidar com a questão para você superar essa questão, né? Então a terapia ela é necessária para isso, dói, até dói, mas ela é necessária, né, para que você consiga
ter melhores resultados, conseguir ultrapassar determinadas barreiras, né? Só com terapia que muitas vezes a gente consegue isso. Claro que eu acredito também que tem vários tipos de terapia, né? Cada vez que você supera um medo, né? Se você tem medo, eu nunca vou aprender isso aqui, começa a estudar, né? Eu nunca vou conseguir seguir uma dieta. Começa um dia após o outro, sabe? Vai diminuindo aos poucos, vai se superando aos poucos, até você ter, que nem eu sempre uso a musculação como exemplo, né? Você entra na musculação, no começo, nossa, 1 quilo é muito, maneira de falar, tá, gente? Figurada. 1 quilo é muito. Em uma semana, em 10 dias, de repente 1 quilo já não é muito. De repente, quando você vai ver alguns meses depois, indo todo dia ou indo com muita frequência, nossa, 5 quilos não é nada, entende? Por quê? Porque a gente vai vendo que não só o nosso corpo vai ficando mais resistente àquilo, mas a nossa cabeça, o nosso cérebro, começa a enxergar possibilidades que até então não via, tá? Muita gente acha, não, eu nunca vou conseguir segurar 10 quilos. E coloca isso na cabeça de um jeito que nunca vai conseguir levantar 10 quilos. Mas aí você levantando 1 quilo, depois outro quilo, depois 10 quilos, depois de 5 quilos, depois 6 quilos, de repente 10 quilos, é vencido o obstáculo. E é isso que eu quero falar, muitas vezes na vida a gente tem que ver dessa forma. Não, amanhã eu vou carregar 10 quilos. Não, porque daí você vai ter dor, você vai ter problema, então você não vai conseguir. Vai aumentando aos poucos o que quer que tenha que aumentar, porque daí os 10 quilos ficaram só um número para trás, entendeu? Maneira de falar, tá, gente? Coloca isso na sua vida, na sua situação. Mas é assim que funciona. Para quem faz musculação, a gente vê que isso é uma real. Então, o que aqui está colocando é isso, tá? Obstáculos vão estar sendo vencidos através de diálogo, através de alguma conversa que parece que não é muito fácil, tá? Para muitos essa conversa está um dilema, porque você tem medo de estar falando e ao mesmo tempo você tem medo de estar perdendo a pessoa e de repente você tem medo de, meu Deus, eu falo, eu posso perder a pessoa e será que daí eu vou lidar bem com a perda? Será que eu quero a perda ou será que eu só gosto de ficar reclamando, a minha vida não tá boa, então eu tô reclamando da pessoa. Então, coisas precisam ser ditas, conversas precisam ser vistas, tá? Olhar o que precisa ser dito, avaliar como precisa ser dito, para que você não saia ferindo ninguém. De repente a gente não está nem falando em um término, a gente está falando em algumas coisas que precisam ser modificadas, né? De repente vocês precisam voltar a namorar, vocês precisam voltar a se ver como 2 seres vivos, né? Porque parece que assim, uma das pessoas está totalmente encostada, está totalmente, sei lá, parece um boneco que está ali sentado no sofá. Então, de repente, essa pessoa precisa entender que ela precisa mudar a posição dela, o jeito dela, para que esse relacionamento possa vir a melhorar. Nem sempre a gente está falando em término. Término acontece quando realmente já terminou, quando não tem mais o que fazer. Mas muitas vezes um diálogo, uma conversa séria, um posicionamento seu faz com que a outra pessoa, opa, peraí, é mesmo, né? Eu preciso. E às vezes a pessoa tem tanta coisa na cabeça que ela não está nem prestando atenção ou pensando que de fato ela precisa fazer alguma coisa. Tem muita gente, eu atendo muita gente que acha que casou, pode engordar, pode se largar, pode não estar nem aí, não precisa mais namorar, não precisa ser gentil, porque parece que vai morrer casado. Não é assim. Tá? Tanto que olha em volta, quem pensa desse jeito, olha em volta, que você mais vê é gente divorciada, tá? Por quê? Porque depois que casa, tem que cuidar do casamento, tem que cuidar da tua situação e da situação da pessoa, tá? Depois que você abre uma empresa, você tem que cuidar dessa empresa. Não é porque a empresa foi aberta que vai dar certo, muito pelo contrário. Eu sempre comparo um relacionamento amoroso a uma empresa, a uma sociedade. Por quê? Porque sabe, a gente num casamento, a gente tem que olhar para o outro como um carinho, um amigo, um amor, né? Não só como uma carteira ambulante, mas ao mesmo tempo, né? Aquela pessoa que paga tudo, ou aquela pessoa que tem que pagar tudo, tem que resolver tudo. Não pode ser assim, tem que ter namoro, tem que ter saída, tem que ter coisas boas nessa relação, né? E na sociedade a mesma coisa, as pessoas têm que cuidar cada um da sua parte para que a empresa prospere, senão tanto a empresa quanto o casamento vai para o brejo.
né? E aí não tem mais salvação. Então, aqui eu posso estar falando com pessoas que estão numa parceria, numa sociedade que precisa ser movimentada, tá? Porque eu estou vendo uma pessoa sobrecarregada, alguém que está tentando dar conta de tudo, tá? Tentando fazer a compra, a venda, o estoque, a nota fiscal, tudo, né? Talvez até a entrega do produto, e o outro está lá parado, encostado, olhando para não sei aonde. Né? Olhando tudo, mais menos a empresa, e acha que a empresa está rodando. Depois, no final do mês, vai querer o seu salário, né? Ou eu posso estar falando com pessoas que estão num relacionamento amoroso ou num relacionamento de amizade, onde um está sendo muito cobrado, um está se vendo muito, depende de mim essa relação, porque se eu abrir mão dessa relação, parece que essa relação já acabou, e na verdade já pode ter acabado mesmo. Tá? Então, o que você precisa? Você precisa conversar, precisa fazer, até para que você não se sinta culpado depois que isso terminar. Essa conversa, ela é necessária para que você mostre para a pessoa. E com isso, a gente considera, dentro da espiritualidade, a gente considera que você não tem que ficar só dando peixe para a pessoa, a gente tem que ajudar a pescar. Então, tem que ensinar a pescar, também em sentido figurado. Num relacionamento, se você não fala, a pessoa, quando acabar, a pessoa vai ficar assim, mas como? Como que acabou? Por que acabou? Porque nem percebeu que estava acabando. Né? A vida, o trabalho, as coisas fazem com que muitas vezes a gente nem repare, né, o que o outro está sentindo, se o outro está incomodado ou não. Então é importante que você verbalize, que você converse, que você fale, até para que a pessoa tenha tempo e tenha, se não com você, num próximo relacionamento, a pessoa, peraí, relacionamento não é só ir morar junto ou casar que tudo cai do céu. Porque não é. Muitas vezes a pessoa... Eu tenho gente aqui que fala de casamento como se fosse um conto de fada, né? É bem aquilo, casaram e foram felizes para sempre. Não é assim. Também não sou contra casamento, tá? Muito pelo contrário. Mas cada um tem a sua parcela. A roupa não vai estar sempre limpinha no teu armário, a comida não vai estar sempre feita no fogão, né? As contas não vão estar sempre pagas. Tudo tem a sua parcela de responsabilidade, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. O filho tem que aprender a estudar, porque se o filho não aprender a estudar, quando os pais não estiverem presentes, esse filho não vai saber estudar, não vai ter disciplina para estudar, muito menos para trabalhar. Tá? Então é importante, a gente tem que ensinar de alguma forma, a gente vive ensinando pessoas. Tá? Senão, uma pessoa que você ponha para trabalhar dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, muitas vezes essa pessoa não sabe a função dela, não espere que essa pessoa venha sabendo. Muitas vezes a gente tem que parar e orientar. Tem gente que até prefere contratar pessoas que nunca trabalharam porque elas vêm sem vícios. Aí você vai ensinar o trabalho para aquela pessoa, né? Como é o trabalho daquela pessoa, né? E na mesma coisa na vida a vida a gente acaba ensinando. Eu nessa leitura, muitas pessoas chegam para mim falando que nunca tinham pensado em algumas coisas que eu falo aqui, e que realmente, e é comum fazer isso em leitura de tarô, que a pessoa chegue depois da leitura, a pessoa fica assim, nossa, é muita coisa, é muita informação, porque eu vim aqui para fazer uma pergunta, achei que eu ia fazer 3 perguntas. Não é assim, a gente está falando de uma vida. E uma vida tem trilhões de lados, porque não é só a sua vida, é a vida da sua filha, é a vida do seu filho, é a vida do seu cachorro, é a vida do seu marido, da sua esposa, do seu pai, dos seus funcionários, envolve muita coisa e muitos lados dentro de cada vida, tá? Então, quando eu falo uma consulta de tarô, é uma coisa muito complexa, não é 3 perguntas, isso não existe. Tá? Também não existe, na minha visão, tá? Para mim não existe uma leitura de 3 cartas, para mim é uma leitura real. Por quê? Porque ali eu vou estar vendo muita coisa. Tá? Não estou falando que a minha leitura é certa e a dos outros é errada, pelo amor de Deus, não. Tá? Cada um tem o seu método, o seu jeito, a sua leitura. Muito pelo contrário, tá? Eu respeito pra caramba. Agora, é isso que vocês têm que pensar, tá? Tem mudanças que precisam ser vistas, tem questões que precisam ser analisadas para que muitas coisas possam vir a melhorar. Relacionamentos, amizades, trabalho, parcerias, sociedades e tudo mais, tá bom? Aqui tá falando de transformações. Por quê? Porque algumas coisas podem estar chegando aí num lugar onde talvez não tenha mais solução daqui a pouco, não tenha mais jeito de recuperar daqui a pouco. Também existe a questão tempo, sim,
né? Às vezes você vê uma coisa que nem uma panela no fogo. Se você chegar um pouquinho, já era, né? Porque queimou e aí azeda, estraga, amarga, dependendo do que você está fazendo. Você tem que chegar ali na hora que dê para salvar, pelo menos, né? O certo é ficar controlando, mas nem sempre a gente consegue. É a mesma coisa, um relacionamento a gente tem que estar atento às fases e como está essa relação. A partir do momento que dá para salvar, a partir do momento que dá para melhorar, eu já vi casamento, já vi relacionamento, graças a Deus já consegui melhorar alguns relacionamentos através de algumas coisas que foram ditas nas leituras, tá? E já vi gente que conseguiu, fez até, estava em plena quase separação e está casado e está muito melhor do que já foi algum dia. Então eu acredito nisso porque eu vejo e vivo isso. Tá bom, queridos, gratidão, um excelente mês a todos vocês. Desculpa ter atrasado um pouquinho a leitura. Semana passada foi extremamente corrida, para mim não deu, mas eu vou colocar tudo em ordem. Se Deus quiser, eu consigo colocar tudo em ordem. Gratidão, uma excelente semana a todos vocês e até a próxima. Tem sorteio esse mês também, tá? Eu vou publicar aí a data do mês de outubro que vai ter o sorteio. É só se cadastrar no canal e, por favor, colocar seu nome. Eu vou anotando os nomes para participar da minha caixinha, tá bom? Gratidão e até a próxima.